Através das diversas emissoras afiliadas à Rede Brasil no interior do estado. Antes de entrarmos em rede, nós lançamos aqui a nossa enquete do dia, a opinião popular. E perguntamos aqui: você acompanha a tendência dos parlamentares em relação aos projetos de lei? Existem diversos projetos de lei que atentam contra os valores morais, valores da família, né? E a nossa pergunta foi essa. Comentando a nossa enquete de hoje, o presbítero e deputado estadual Adalto Santos. Presbítero Adalto, a paz do Senhor. Nós perguntamos aqui aos nossos ouvintes, presbítero Adalto, se eles acompanham a tendência dos parlamentares em relação à votação dos projetos de lei. 71,4% dizem que não acompanham a tendência dos deputados. 28,6% dizem que sim. Isso é ruim, não é, deputado? É verdade, Carlos Pereira, é um número muito baixo ainda, né? É preciso acompanhar mais, até porque as pessoas que dão o seu voto de confiança no seu parlamentar, é bom que ele acompanhe. E hoje, através da internet, através da mídia, tem tanto jeito de você acompanhar, e até da sugestão, através de e-mail, de Facebook, né? A rede social hoje ela é ampla. Então é muito bom quando aquela pessoa que dá o voto no parlamento... E a que ponto chegamos, deputado? Veja só, que situação delicada. E nós falamos ao Diário de Pernambuco, Carlos Pereira, que essa situação, ela pode até um dia ser aprovada, mas no momento eu acredito que não. Até porque a grande dificuldade hoje que nós temos, não só do nosso estado, mas aqui do Brasil, é a droga. Não é o desemprego, não é a inflação, não, é a droga. A droga tem acabado com muitos nossos jovens. Eu tenho testemunho da professora que ensina na rede pública, numa sala com 40 alunos. Horas 11 minutos. Conosco hoje o doutor Antônio Estênio, cardiologista que atua nos hospitais Oswaldo Cruz, Albert Seib, Santa Casa de Misericórdia. Vamos falar sobre infarto. Eu vou saber daqui a pouquinho, doutor Antônio, se é infarto ou infarte. Doutor Antônio, prazer em tê-lo conosco, um bom dia. Bom dia, Carlos, bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo agora. E mais uma vez estamos aqui, né? E o objetivo principal desse nosso encontro hoje é a prevenção, Carlos, porque nós sabemos que a prevenção primária tem sido o grande investimento no mundo inteiro para as doenças cardiovasculares, né? Então, você tem uma ideia, você tem na quantidade de doenças que acometem o ser humano, 30% do óbito, 30% das pessoas que vão a falecer estão relacionadas às doenças cardiovasculares. Né? Você tem aproximadamente também 30% dos cânceres de infecções respiratórias de uma maneira geral. Né? Nós temos em torno de 22% das doenças relacionadas à gestação, ao parto, tá certo? À desnutrição, 9% relacionado aos traumas. Mas você vê, nesse grande universo, você tem 30% dos óbitos das doenças que mais levam a falecer no mundo inteiro é a doença cardiovascular. Então, nós estamos aqui para mostrar essa realidade sem trazer o terror, não é verdade, Carlos? Para os nossos ouvintes, porque a importância da prevenção, que nós vamos conversar sobre uma doença que é o infarto agudo do miocárdio, também pode ser chamada de infarto, não é? Mas é uma doença que está diretamente relacionada à aterosclerose, que nós vamos conversar um pouquinho, para que você possa entender, para que você possa, ouvindo esse programa, você tomar as medidas necessárias para a prevenção primária. E se você já tem uma doença cardiovascular estabelecida, já teve um episódio de angina, uma angina quer dizer a dor no peito, uma angina instável, melhor dizendo, uma angina estável, até chegar a uma angina instável, uma doença que é o infarto agudo do miocárdio, ou seja, você já tem uma doença cardiovascular estabelecida, então também é importante a prevenção secundária, tendo em vista que você já adoeceu, já tem um comprometimento desse órgão tão importante que é o coração, que envolve o coração propriamente dito e os vasos de uma maneira geral. Então, a importância dessa prevenção para que a gente possa evitar. E tem como evitar. Existem os fatores chamados fatores de riscos que são modificáveis
e os chamados fatores de riscos que não são modificáveis. Então, se você, por exemplo, usa o cigarro, o tabagista, nós sabemos que ele é um fator de risco, hoje considerado o fator de risco maior do ponto de vista modificável, que causa mais doenças no mundo inteiro, o cigarro. Então é um fator de risco que pode ser totalmente abolido, tirado da sua vida. Mas a idade é um fator de risco que não é evitável. Nós sabemos que ao envelhecer você tem alterações no próprio organismo, tá? Que essas alterações estão relacionadas à idade. O sexo é um fator de risco que também não se pode mudar, não é verdade? E você tem, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, a vida sedentária, a obesidade. Esses fatores aí são chamados fatores de riscos modificáveis. Então, se você consegue ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, uma atividade física, evita o cigarro, evita a bebida alcoólica, procura ter uma vida assim, com uma ação mais bondosa, a personalidade tipo B, aquela pessoa que procura não ter o estresse para executar as tarefas. Existem pessoas que são perfeccionistas, essas pessoas têm a personalidade tipo A. Pessoas que são líderes, né, são envolvidas em projetos, sempre estão na liderança, pessoas que têm um estresse muito grande. Então essas pessoas, na verdade, Carlos, elas começam a desenvolver algumas doenças psicossomáticas, porque a cabeça não para, tá? Você tem um estresse que é cotidiano, dia a dia. Na verdade, o programa aqui é dia a dia com fé. Aí tá certo. Mas você tem o estresse dia a dia. Então você começa a alterar o metabolismo cerebral, os neurotransmissores, e isso começa a provocar as doenças nos órgãos, ou seja, a doença psicossomática. Então você tem a personalidade tipo B, que é uma pessoa que procura desenvolver projetos sociais, que procura estar participando de encontros, que está sempre procurando ter o próximo, a Deus acima de tudo, mas o próximo como alvo de estar sempre ajudando, sempre procurando cuidar. Essas pessoas, elas normalmente elas têm uma demora maior para adoecer. E tem um pensamento que diz que quem ama não adoece. E é verdade, se você alimenta o maior poder do universo, que você sabe que existe, né, que é o maior poder do multiverso, que é o amor, você tem uma tendência muito menor de adoecer seus órgãos por doenças psicossomáticas. Então, a doença coronariana, que é chamada doença coronariana, pode ser aguda ou crônica, a aterosclerose, que é a obstrução dentro das coronárias. Isso poderá levar tanto à isquemia, a lesão do músculo cardíaco, e culminar, se essa isquemia é prolongada, a necrose, a morte das células que são chamadas miócitos, das células do coração. Olha, lembrando que você pode fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida dentro desse tema de hoje, infarto, né? Mandando aqui para am.rbc1.com.br, am.rbc1.com.br, ou pelo telefone 81 é o nosso código 3207-1977. Doutor Antônio, a incidência de caso de infarto prevalece mais entre homens ou mulheres? Carlos, por exemplo, existe hoje uma mudança de comportamento das mulheres, né, por conta da emancipação feminina. As mulheres estão ocupando cargos importantíssimos no nosso país. A presidente no país, né, é uma mulher, não é verdade? Então existe uma mudança de comportamento feminino, tá? As mulheres estão trabalhando, estão ocupando cargos importantes, existe um estresse maior. Então nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma maior incidência de infarto agudo do miocárdio nas mulheres do que nos homens, né? Então, normalmente, o fator de prevalência maior é no homem, tá? Por conta do estresse, do estilo de vida, né? Então, a mulher, antigamente, você tinha uma mulher que ela ficava mais resguardada, ficava mais em casa, tomando conta do lar, da família, tá? Apesar de ser um trabalho, você sabe muito bem que a criação é algo estressante, né? Mas existia uma diminuição de intensidade desse estresse no sexo feminino. Então, com o passar dos anos, com a evolução, com a tendência cada vez maior de mulheres assumirem cargos importantes, e são cargos que levam ao estresse, liberam substâncias que provocam alterações no organismo como um todo, que é a adrenalina. Então você tem hoje ainda o predomínio no sexo masculino, mas as mulheres também têm sido acometidas por doenças cardiovasculares. E aí, lógico, está relacionado à vida sedentária, trabalhando mais, né, o estresse maior, tá certo? Algumas mulheres começam a fumar
começam a bebida alcoólica, a ingerir bebida alcoólica, começam a ter uma vida muito parecida com o homem, em termos de estresse, e que é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então, o homem ainda predomina como sendo o alvo principal, mas existem alguns lugares, como eu citei, por exemplo, Estados Unidos, onde as mulheres têm um predomínio maior sobre o homem nas doenças cardiovasculares. E também é importante você saber o seguinte, que a doença cardiovascular na mulher é a principal causa de óbito, tá? E o cigarro na mulher tem um fator muito assim intenso para provocar as doenças cardiovasculares. Então, você mulher que está nos ouvindo, você entenda como é importante a prevenção primária, você ter uma vida saudável, se afastar do cigarro, se afastar da bebida alcoólica, para que você também não tenha os mesmos riscos, né, e venha ter a doença cardiovascular que acomete com uma predominância maior no homem. A ideia que a gente tem, a pessoa jovem, o organismo é mais forte, doutor, porque o infarto, quando ataca uma pessoa jovem, geralmente é fulminante. Porque, veja bem, você sabe o seguinte, que a aterosclerose é a doença que ataca os vasos, né? A arteriosclerose, os vasos, e a aterosclerose é a formação de uma depósito de gorduras dentro das artérias. A gente sabe que as artérias que levam sangue para o músculo cardíaco são duas coronárias, coronária esquerda, coronária direita e suas subdivisões, tá certo? Então essa deposição, esse entupimento coronariano, ele começa já na idade muito precoce. Hoje em dia você vê crianças com 10, 11 anos, 12 anos que já estão acima do peso. No mínimo, são consideradas como sobrepeso. E esse acúmulo alimentação inadequada, esse acúmulo já vai acontecendo na fase pré-escolar, na fase escolar, na fase de adolescência, pré-adolescência, com uma alimentação muito irregular. Hoje em dia você prefere uma alimentação mais rápida, o pai e a mãe que está trabalhando com dificuldade de dar aquela atenção especial, da dificuldade de reunir a família em torno da mesa, então você utiliza para essas crianças alguns alimentos que eles vão, com o passar dos anos, provocar doenças, acúmulo de gorduras dentro das artérias. Então, na criança, no jovem, você tem uma tendência hoje muito maior do que antes de aparecer as doenças cardiovasculares de uma forma precoce, de uma forma muito mais antecipada, tá? Agora, existem os fatores que são chamados fatores compensatórios. Na pessoa adulta, que já existe o envelhecimento, que já existe um depósito de gordura, que já existem alterações no próprio vaso, você começa de uma forma extraordinária, que o organismo tem essa forma extraordinária de compensação, a produzir artérias menores, que são chamadas artérias colaterais, né? E essas colaterais, elas começam, como o próprio nome diz, ela começa a dar um efeito colateral, digamos assim, começa a suprir aquela coronária que está obstruída. Então, com o passar dos anos, pela idade, você vai tendo mais essas artérias colaterais, elas vão aparecendo mais para poder evitar uma oclusão naquela artéria principal. E o jovem, pelo tempo curto, né, pelo pouco tempo de vida, essas colaterais às vezes não estão bem definidas, elas não estão bem, digamos assim, a neogênese não aparece de uma forma tão intensa, tão maior, como na vida de uma pessoa, de um adulto, de uma pessoa que é mais de 50 anos, 60 anos. Então, essas colaterais aparecem mais nessas pessoas acima de 40, 50 anos do que no jovem. Então, se ele tem um processo oclusivo agudo, você vai ter menos colaterais para a pessoa jovem do que para a pessoa idosa, tá certo? Agora, em compensação, você tem que avaliar o organismo como um todo. Avaliar não só o coração, mas os outros órgãos. Então, de uma maneira simples e objetiva, o jovem que tem a doença coronariana, o efeito, tá certo? Esse prejuízo no músculo cardíaco, porque existe a obstrução, pode ser maior pela dificuldade, pela diminuição das colaterais. Mas, em compensação, o organismo dele funcionando bem, os rins, o fígado, tá? Você tendo, de uma maneira geral, o metabolismo melhor, mais acelerado do que a pessoa idosa, de uma maneira geral, você, a médio e a longo prazo, o resultado da pessoa jovem é melhor. A princípio, quando você tem um ataque agudo, não. Mas a médio e a longo prazo, melhor do que uma pessoa que já tem os órgãos comprometidos. Mas a gente sabe hoje, Carlos, que independente da idade, você tem jovens que 20 anos, 30 anos, e que existe uma, digamos assim, uma deteriorização dos órgãos de uma forma precoce. Mesmo ele não tendo uma idade acima de 50 anos, não estando acima de 60 anos, mas ele tem
pelo estresse, pela vida, pelo comportamento da juventude que a gente sabe hoje. Não é o mesmo comportamento de 10, 20, 30 anos atrás, né? Onde você tem uma série de atrações, principalmente com relação à alimentação, com relação às drogas, né? Com relação ao estilo de vida. Então você, com certeza, você hoje tem jovens que têm uma alteração nos órgãos de uma forma muito mais precoce. Então você vê, para que você tivesse a doença coronariana aguda se instalar dentro do organismo, era normalmente pessoas mais na meia-idade, né? Uma pessoa que era um adulto, chamado um adulto acima de 50 anos, acima de 60 anos. Mas você tem nas unidades coronarianas, nas emergências, jovens que chegam lá, que eu já atendi nas emergências, com 20 anos, com dor no peito e preocupadíssimo se essa dor no peito, essa dor precordial, está relacionada ao infarto agudo do miocárdio, se é uma angina do peito, tá? Então, quando você vai conversar com esse jovem, você vê que ele é um jovem que está acima do peso, ele fuma, ele bebe, ele tem uma alimentação totalmente irregular, vive estressado, está ocupando um cargo, está na faculdade, está trabalhando, tá? Tem problemas familiares, problemas emocionais. Então, hoje, você encontra jovens que realmente têm um aspecto anatômico e funcional como se fosse um velho. Doutor Antônio, nós pedimos a sua permissão, temos um rápido intervalo e no retorno o doutor Antônio Stênio estará respondendo as perguntas que já temos aqui dos nossos queridos ouvintes. Você pode mandar a sua pergunta pelo telefone 3207-1977 e pelo portal am.rbc1.com.br am.rbc1.com.br. Rede Brasil 1126. Dia a dia com fé. Dia a dia com fé. Tem um Zacar que perde tudo. Perde o emprego, amigos, família e até a si mesmo. Sacos para lixo, naftalina e muitos outros. Igual. Você, por exemplo, imaginar atenção, se ligue, água sanitária é igual. Okay. E o resto é conversa fiada. Rede Brasil. Mulheres que são mães. Mulheres Você imagina hoje que você tem uma dor no peito com a característica de empontada, uma dor furando, que piora com a respiração, piora com a palpação. Você vai dizer, bom, essa dor provavelmente não é de doença coronariana, não é de angina, né? Mas 20% dessas pessoas com essa característica poderão estar desenvolvendo e ter uma doença aterosclerótica, porque a característica é diferente da dor. Então você vai ficar agora com toda a dor que você tiver no peito, estou com angina, vou infartar. Aí corre para emergência. Entendeu? Então assim, se você tem fatores de risco, hipertensão, diabetes, obesidade, bioestressante, então você realmente, com a dor no peito, mesmo que não seja típica, você deve fazer uma avaliação, pelo menos uma avaliação na sua vida, mas nenhum exame, nenhum tipo de característica de dor. Licença, doutor. Agora, vamos lá. Este é o Dia a Dia com fé. Agora na Rede Brasil, 11 horas e 33 minutos. O assunto do dia. Para você que está ligando o rádio agora, nós estamos recebendo nesta manhã, nos estúdios da Rede Brasil, o Dr. Antônio Stênio, cardiologista que atua nos hospitais Oswaldo Cruz, Alberto Seib e também na Santa Casa de Misericórdia, falando sobre infarto. Eu tenho aqui, doutor Stênio, a participação da Isabel da Costa de Santa Cruz. Ela pergunta, uma pessoa que infarta por 2 vezes, qual o nível de risco que essa pessoa tem de ter um infarto fulminante? Isabel, então, se a pessoa realmente ela já teve 2 infartos agudos do miocárdio, e uma pessoa que faz a prevenção secundária, porque ela já teve o infarto, então aí nós já passamos a prevenção primária, quando você não tem o episódio coronariano, quando não tem a doença cardiovascular, e você já teve o acidente vascular coronariano. Então você passará a fazer uma prevenção secundária, onde você tem essas pessoas que já tiveram infarto, elas procuram controlar a pressão, a dieta balanceada, frutas, verduras, laticínios, tá certo? Procura evitar
a bebida alcoólica, evitar o tabagismo, procura ter uma atividade física regular. Uma pessoa que é acompanhada com um cardiologista, ela vai lá fazer uma avaliação, no mínimo a cada 3 meses, acompanha as medicações, faz uma avaliação em repouso, o eletrocardiograma, uma avaliação em movimento. Então essa pessoa que faz todo esse acompanhamento, né, provavelmente já teve infarto, ela já deve ter feito um estudo da artéria coronária, um estudo anatômico, que é a cineangiocoronariografia, tá certo? Então, dependendo de quantas coronárias estão obstruídas do músculo ventricular, ou seja, do músculo cardíaco, se o ventrículo ele já tem uma diminuição da força, porque tem pacientes que tiveram infarto, mas houve a oclusão, mas também houve a reperfusão de uma forma boa, ou foi por utilização de medicações, ou fez uma angioplastia com a colocação de stent. Então, aquela área onde houve a oclusão, ela foi desobstruída e o músculo não sofreu. Tá? Então ele tem, na verdade, um episódio, teve o acidente vascular coronariano, que é o infarto agudo do miocárdio, onde você tem a necrose, mas foi muito pequena a área comprometida. E de uma maneira geral, o coração funciona bem, a força do músculo está boa. Então essa pessoa, se ela teve um episódio, 2 episódios, dependendo do estudo que foi feito, da coronária envolvido, se o músculo ele está funcionando bem ou não, você poderá, na verdade, não ter um infarto fulminante. Tá? Ou seja, aquele infarto que você, 50%, não consegue chegar na emergência. O óbito ocorre ou em casa, ou no trabalho, ou na rua, tá certo? Então é muito importante essa pergunta da nossa amiga Isabel, né, de Santa Cruz de Capibaribe, que algumas pessoas pensam, se eu tive infarto, quer dizer que eu vou morrer, estou na iminência de morte. Não, não é bem assim. Tem que ser feita a avaliação. Primeiro você tem que enfrentar. Se você teve a doença coronariana, procurar acompanhar, conversar com seu médico, fazer os exames e avaliar de uma maneira geral. A coronária obstruída, é importante isso, tá? Quanto mais rápido você tiver a doença coronariana e fizer o diagnóstico, o acompanhamento e o tratamento, melhor vai ser o prognóstico do paciente. O músculo cardíaco, quanto mais rápido o diagnóstico, mais ele é preservado. Então, não dá para a gente afirmar sem fazer uma avaliação mais detalhada desse paciente. Eu tenho a pergunta de Severino Duarte, de Glória do Goitá. Quais os principais sintomas de um infarto, doutor? Bem, você pode ter infarto sem sentir nada. Paciente idoso, paciente diabético, tá? Você poderá apresentar apenas um mal-estar, uma faltazinha de ar. Você pode até ter uma tontura, um desmaio, e você não ter nenhuma clínica, nenhum sintoma de doença coronariana, de infarto agudo do miocárdio, né? Aquele mito que dizia, coração não dói. Então a gente sabe que algumas pessoas que poderão apresentar os sintomas típicos, que é a dor no peito. Que tipo de dor no peito? É uma dor em aperto, uma opressão na região do tórax, poderá irradiar-se para o pescoço, mandíbula, para as costas, tá? Você poderá ter a irradiação para o braço esquerdo, mas isso pode até chegar na região do epigastro, você confundir com as doenças ulcerosas pépticas, você pode confundir, de uma maneira geral, a sintomatologia, principalmente da dor, de um paciente com doença coronariana com outras doenças sistêmicas. Agora, o importante, Carlos, que além do sintoma que eu falei, você ter a dor no peito, que é uma dor na região do precórdio, reto external, em aperto, um peso, como se fosse um cinturão apertando você, tá? Você ter, além dessa dor, você poderá ter junto da dor a falta de ar, a dispneia, poderá ter o suor frio, você poderá ter náusea, vômitos, você poderá ficar realmente com a fisionomia, né, bem assim, descorado, como se diz, tá? Você poderá ter essas características aí. E isso poderá não ser doença coronariana, poderá ser outras alterações. Agora, se você tem mais de um fator de risco, 2 fatores de riscos, por exemplo, hipertenso, diabético, colesterol alto, as taxas de dislipidemia, se você tem uma vida sedentária, história familiar, tá? Você fuma, você bebe, quer dizer, você analisando o paciente, quando o paciente chega na emergência ou no consultório para o médico fazer a sua avaliação, você vai fazer a estratificação desse paciente. Você vai ver se existe fator de riscos associados para ele ter aquela dor no peito, tá? Aí você vai ter condições de fazer uma avaliação sistêmica, avaliar o organismo como um todo, tá? Para você dizer se existe ou não uma doença coronariana que está provocando essa dor no peito. Porque existem, por exemplo, situações que o paciente pode chegar na emergência, pode ter dor no peito, não ser essa dor por obstrução da coronária. Uma coisa muito simples, a anemia. Tá?
você pode ter uma hipóxia, uma diminuição da oxigenação. Isso pode provocar dor. Uma crise de tireoide, tá? Você ter uma paciente que tem hipertireoidismo, ele poderá desenvolver palpitações, poderá desenvolver até dor precordial e não está relacionada à dor de origem cardíaca. Dores musculares, né? Refluxo gastroesofágico poderá dar essa dor com essa característica. Alterações psicológicas poderão também desenvolver. Pacientes que desenvolvem síndrome do pânico, muito jovens, com um acúmulo de estresse, tá? Você poderá desenvolver dor no peito, palpitações, que não necessariamente está relacionada à obstrução nas coronárias. Agora, é importante você procurar fazer essa avaliação. Você não pode dizer, a dor que eu estou sentindo no peito, provavelmente, que o Dr. Stênio falou, é dor de origem psicológica, é o estresse, é a ansiedade, e você ficar em casa e guardar esse sintoma. Não faça isso. Procure fazer essa avaliação em repouso, procurando um cardiologista, tá? Numa emergência, ou fazendo uma avaliação no consultório. Procure fazer uma avaliação em movimento. Porque o movimento, um teste de esforço, vai aumentar o consumo de oxigênio, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão arterial, para poder avaliar se existe alguma obstrução. Porque alguns pacientes, Carlos, em repouso, a dor ela é mínima, ou quase ele é assintomático, ou oligossintomático. Mas quando ele vai fazer o esforço, quando ele vai ser colocado na esteira, aí sim vai haver um aumento da demanda do músculo cardíaco, ou seja, vai aumentar o consumo de oxigênio. Então, se houver ali alguma obstrução, vai aparecer durante o teste de esforço. Então, é importante essa avaliação em repouso e em movimento, para que a gente possa ter mais segurança. Eu acho que a explicação que o doutor Antônio deu aqui responde a Maria Silva de Garanhuns. Só que ela diz o seguinte, doutor Antônio, que tem sentido muita raiva, começou a sentir dor no peito, sendo que não é no coração. Ela diz que é hipertensa, né? Então, alguns pacientes que são hipertensos, Maria, eles poderão desenvolver a dor no peito por conta do pico hipertensivo. Você chega, por algum motivo, no seu caso, uma alteração emocional, o estresse, aí você aumenta a sua pressão. Então, a dor que poderá estar relacionada aí é pelo aumento da pressão arterial, naquele instante. E não ser uma dor obstrutiva. Porque na coronária, Carlos, você tem a obstrução pelo depósito de gorduras, tá? E essa obstrução ela vai crescendo. 40% da artéria obstruída. Às vezes você não sente nada. 50% você não sente nada. Mas quando você tem essa obstrução aliada a outros fatores, por exemplo, a hipertensão, que vai aumentar o consumo de oxigênio, vai pedir mais oxigênio para o músculo cardíaco, vai fazer com que a coronária ela precise levar mais sangue para o músculo cardíaco. E se você tem uma pressão alta aí, isso poderá aumentar, tá certo? A dor no peito. Essa hipertensão pode ser originada na raiva que ela sente, por exemplo? Se ela já é hipertensa, ela poderá fazer o pico hipertensivo durante a raiva. Porque na raiva você tem a liberação de substâncias que aumentam a pressão arterial, que é a adrenalina, né? Certo. Então, o que é importante na doença coronariana, que é importante vocês entenderem, que na doença coronariana você tem a artéria coronária, leva o sangue para o músculo cardíaco, e existe essa artéria, a obstrução que ela é lenta, ela não acontece de um dia para a noite, começa desde a idade mais jovem, tá? Você na idade de pré-escolar, criancinha, adolescente, com acúmulo de gordura, isso vai começando a provocar obstrução. E em algum momento essa obstrução, que já está ali instalada dentro da artéria, você poderá ter uma ulceração dessa placa, ou você poderá ter uma erosão dessa placa, a fissura da placa, em algum instante da sua vida, por algum problema, algum fator, de uma forma inesperada. Você poderá ter nessa placa que se formou ao longo de muitos anos, aí você tem uma ulceração, ou uma erosão, ou uma fissura dessa placa. E aí, nesse momento, tem 3 caminhos. Quando você tem a ulceração, a erosão, que é mais profunda ainda, a rompimento da placa, e a fissura. 3 caminhos. Ou você tem uma angina instável, ou você tem um infarto agudo do miocárdio, ou você tem morte súbita. Isso é uma situação que é um acidente vascular coronariano. Tá certo? Então, a prevenção é importante. Porque, normalmente, as pessoas que têm um colesterol alto, principalmente o LDL, que é o colesterol de baixa densidade, que ele acumula mais. 70% da gordura do nosso organismo é transportada por esse LDL, que é um colesterol de baixa densidade, nas frações do colesterol. O HDL é um colesterol que limpa a coronária, não deixa depósito dentro da coronária. Adquire, você tem um HDL, quando você faz atividade física, ele aumenta.
Tá? O LDL, quando você diminui a quantidade de gordura, ele diminui. Então, quando você tem o LDL, o HDL alterado no paciente, você tem esses fatores que vão acumulando dentro da coronária. Você tem diabetes. A diabetes mellitus, ela altera o endotélio, que é a parede que envolve a artéria. Tá? Você tem o colesterol alto, o diabetes mellitus. Você tem a gordura abdominal. Ou seja, pessoas que têm gordura abdominal, por que essas pessoas hoje estão inclusas na síndrome metabólica? Porque a gordura abdominal é a gordura que vai ficar concentrada nas vísceras. E aí aumenta o risco muito mais de doença cardiovascular. Se você tem pressão arterial alta, tipo assim, pressão sistólica maior do que 130 e a diastólica maior do que 85, você também está dentro da síndrome metabólica. 5 fatores que poderão levar você a estar dentro da síndrome metabólica. Você tem a gordura abdominal. No homem, você vai medir a cintura, quadril, né? Essa circunferência tem que ser menor do que 102. E a circunferência na mulher menor do que 88. Tá? Se você tem alterações dessa medida da cintura e do quadril no homem e na mulher, o homem acima de 102, mulher acima de 88, você já tem fator de risco. Diabetes, se você tem a glicose em jejum maior do que 110, você está também com fator de risco da síndrome metabólica. HDL, no homem, ele for menor do que 40 e da mulher menor do que 50, está dentro da síndrome metabólica. Tá? Você tem uma maior resistência à insulina. Então, quando você desenvolveu a síndrome metabólica, hoje você tem uma tendência maior de ter as doenças cardiovasculares. Não só o acidente vascular coronariano, como acidente vascular cerebral. Vamos ver aí, doutor, se a gente dá uma carreirinha aqui. Temos muitas participações. Presbítero Joás Araújo, de Nazaré da Mata. Doutor Antônio, conhecendo os conselhos médicos apresentados, por que a indústria nacional de enlatados, embutidos, salgados e similares continua na contramão da alimentação saudável? Aí, presbítero, a questão é muito simples, econômica, né? O lucro é muito maior você ter o lucro dessas empresas do que o investimento na saúde. Então é o desequilíbrio. Existe um desequilíbrio enorme entre empresas e, de uma maneira geral, que promovem a venda do produto, mas não quer saber do consumidor, na verdade, tá certo? Se ele está adoecendo ou não. O lucro é maior. Elmo de Arco Verde. Doutor, eu queria saber quais os alimentos que causam infarto e quais devemos comer. Se é verdade que a papa de aveia é boa para o coração e se dor no peito pode ser um começo de infarto. Ele faz diversas perguntas, né? Veja bem, alimentação saudável, frutas, verduras, laticínios. A papa de aveia é interessante porque tem fibras, né? E a fibra é importante porque ela diminui a concentração de gorduras no sangue de uma maneira geral. E a importância é essa alimentação você fazer junto à atividade física e procurar ter uma vida mais saudável. A dor no peito poderá ser ou não um infarto, mas na dúvida, sempre procure um médico para fazer essa avaliação. Lúcia Helena de Goiânia disse que sente muita dor, uma dor forte no braço esquerdo e uma desfalência no lado do coração. Isso seria um princípio de infarto, doutor? Lúcia, você, assim, quem está nos ouvindo, eu tenho certeza que fica impressionado, né? Caramba, eu acho que eu estou infartando, essa dor que eu tenho. Tem inclusive pessoas que estão nos ouvindo agora, não estavam sentindo nada, viu, Carlos? Estavam ótimas, mas começam a ouvir e são sugestionadas a ter uma dor no peito e achar que essa dor é de infarto ou de angina no peito. Então não se preocupe, tá certo? Existe o fator psicológico, existe a informação. O que é que a gente está aqui para trazer? Prevenção primária, prevenção secundária, mostrar que você poderá mudar a história natural sua, na sua família. Tem pessoas que não têm infarto, tem pessoas que têm pressão alta, tem pessoas que têm o colesterol alto, tem pessoas que têm a glicose alta. Então, se você sabe que existem fatores hereditários envolvidos nas doenças cardiovasculares e de outras doenças de uma maneira geral, mude o seu estilo de vida. A partir de agora, elimine o cigarro, elimine a bebida alcoólica, faça uma dieta, procure um nutricionista, comece a fazer uma atividade física, porém, faça uma avaliação cardiovascular antes, consulte seu médico. E diga assim: eu hoje, Carlos, estou livre, me libertei dos vícios, cigarro, bebida alcoólica, do vício da alimentação, principalmente da alimentação rica em carboidrato. É essa onde muitas pessoas não conseguem se libertar. Comer com açúcar, alimentos ricos em açúcar, tá certo? Então procure refletir que você pode dizer: mas morrer todo mundo vai, doutor. Eu vejo pessoas, cita aquele exemplo, eu tenho pessoas que na verdade faz tudo e teve um infarto, teve um derrame, então eu vou fazer de tudo porque eu tenho que aproveitar a vida. Não, você pode aproveitar a sua vida
qualidade de vida saudável. E de uma forma saudável, porque você sabe que o corpo são, a sua mente também é eficáção. E se você for crente, você sabe, cuidar do corpo que é templo do Espírito. A Maísa Maciel de Ribeirão. Doutor, eu gostaria de saber, porque tem pacientes que quando infartam, não cansam. Meu pai, quando infartou por 2 vezes, não cansou. Foi muito preocupante. Você tem características diferentes. Cada paciente tem a sua característica, tá certo? Tem pessoas que infartam, não tem dor. Tem pacientes que infartam, não alteram o eletrocardiograma inicialmente, só vai alterar depois. Então isso varia muito. Por isso que é importante o idoso, o diabético, ele ter esse cuidado de fazer essa avaliação, principalmente da dor. O idoso, a sensibilidade das terminações nervosas é diferente do jovem. Então ele poderá estar tendo a dor, poderá estar tendo um infarto e não tem dor. Às vezes só um mal-estar, às vezes só uma tontura, uma faltazinha de ar. E isso poderá ser um equivalente anginoso. Então é muito importante essa avaliação, principalmente se tem mais de um fator de risco associado. A Keideman de Palmares. Doutor, eu sinto uma forte dor no peito, prende a minha respiração. Isso é normal? Veja bem, tem que avaliar, né? Tem que saber se essa dor no peito, qual é a causa dessa dor no peito, como é que você está, a sua atividade física, a sua alimentação, se você tem alguma história de refluxo gastroesofágico, se você estiver acima do peso, se você faz algum tipo de trabalho que tem que utilizar mais a musculatura esquelética, tá? Tudo isso aí tem que ser avaliado. A gente não tem que pensar de imediato que toda dor no peito é infarto. Agora você tem que descartar, fazer o diagnóstico diferencial de outras doenças, né? Agora, analise direitinho. Pessoas saudáveis que têm pressão controlada, não é diabético, não está acima do peso, tá? Não fuma, não bebe, tá? Não tem história familiar. É uma pessoa que está tendo uma vida mais tranquila. A probabilidade de ter uma dor no peito e não ser de origem coronariana é bem diferente. Agora, uma pessoa que tem pressão alta, está acima do peso, vive uma vida estressante, não é? É uma pessoa que come de tudo, as taxas estão lá em cima, colesterol alterado. Uma pessoa que tem uma gordura abdominal, homem, uma gordura na região pélvica na mulher, não faz nenhuma atividade física, é uma pessoa que só vive no trabalho e estresse todos os dias. Essa pessoa, ela tem que entender que ela tem que parar, e é importante que ela pare sem adoecer, para fazer uma mudança na sua vida. Nós temos aqui um ouvinte que não quer revelar o nome dela, doutor. Peça ao doutor para dar um conselho aos maridos, para não fazerem raiva às mulheres, né? Porque isso causa problema no coração. Mas olha, a gente sabe que esse tipo de aconselhamento é fundamental para ambos, tanto a mulher quanto o homem, né? Eu acho que é inevitável você não ter problemas hoje em dia, problemas familiares, mas se você tem Deus como sendo o centro da sua casa, o centro da sua família, tudo você vai suportar. 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e você não vai ser abalado. A irmã Sandra Lino de Brasília, Distrito Federal. O meu esposo teve uma forte dor no peito e o médico disse que ele estava infartando. A pressão dele estava 20/14. Doutor, o que ele deve fazer para se prevenir? Bem, se ele estivesse infartando, como o médico falou, ele deveria ter ficado internado pelo menos 10 dias no hospital. Não sei se foi assim que aconteceu com seu esposo. Agora, no mínimo, você já tem um diagnóstico dessa dor no peito relacionada ao pico hipertensivo. Ele deve fazer acompanhamento, controlar sua pressão e procurar ter uma vida mais saudável. Doutor, infelizmente o relógio disse que a gente tem que parar, né? O senhor pode deixar algum contato aí para os nossos ouvintes? Com certeza, Carlos, mais uma vez obrigado por estar aqui participando com vocês e espero que eu realmente tenha conseguido contribuir para as pessoas que estão nos ouvindo na prevenção primária, na prevenção secundária e realmente procurar ter uma vida melhor. Nós estamos, Carlos, fazendo um projeto que já temos, que é o chamado GRAC, Grupo de Apoio Comunitário, em que a gente desenvolve esse projeto, vai fazer agora 9 anos, que nós ajudamos as comunidades carentes, que a gente faz palestras, que nós fazemos atendimento médico gratuito e também fazemos atendimento médico na sede do projeto com um preço simbólico. Então, o número do nosso consultório é o 3451 7022, 3451 7022, onde ali nós atendemos todas as noites as pessoas que querem fazer uma avaliação, que tem uma condição menor de financeira para não fazer uma consulta médica, e ali a gente tem um preço simbólico, e nós atendemos também nas comunidades carentes. Você pode ir lá
conversar com nossos coordenadores e realmente marcar para a gente ir fazer o atendimento na sua comunidade. Você reúne algumas pessoas e nós temos o maior prazer de desenvolver esse projeto. Já fizemos assim, já atendemos mais de 30 mil pessoas dessa forma, gratuitamente, já entregamos mais de 25 mil medicações, mais de 5 mil pessoas já fizeram cirurgias de uma maneira geral. Então o nosso projeto chama-se GRAC, Grupo de Apoio Comunitário, que nós temos a sede em Água Fria, onde nós estamos ali atendendo, e que nós desenvolvemos não só o atendimento médico, não só a terapeuta, a forma de tratamento, mas na prevenção, com um curso Pare de Fumar em até 7 dias, e que nós fizemos agora esse curso, e foi maravilhoso, em que muitas pessoas que participaram conosco dos 3 encontros, com a consulta, com a entrevista de motivação, conseguiram parar de fumar sem utilização das medicações. Então, Carlos, eu gostaria de passar para vocês, no dia 31 agora desse mês agora, é o Dia Mundial de Combate ao Cigarro. E nós vamos fazer esse encontro lá na sede do projeto do GRAC. Então, se você fuma, se você tem alguém da sua família que não conseguiu ainda se libertar do vício do cigarro, você entra em contato com a gente, você liga para o telefone 3451-7022, se inscreve nesse projeto e com certeza você vai ver uma pessoa que chega ali, Carlos, um fumante, um tabagista, que acha que não tem mais jeito, que está realmente sem motivação, a gente consegue fazer com que a presença de Deus e a fé mude totalmente a sua vida. Pronto, obrigado a você, querido ouvinte do interior, que ouviu o assunto do dia, que é parte do programa Dia a Dia com Fé. A gente